O Senhor vem dizendo isso já. Eu não tenho uma vida encurvada para você. Eu não tenho essa vida vergonhosa para você. Eu não tenho isso aqui que você está vivendo, está passando. Eu não tenho isso aqui para você. Não foi isso que eu planejei para você. Não é isso que eu tenho para você hoje. Saiba muito bem, se o diabo soprou no seu ouvido que essa situação de vergonha, de derrota, é o que o Senhor tinha para você, lembre-se. Eu estou lembrando você agora, pelo próprio Espírito Santo de Deus. Não é isso que o Senhor tem para você. Eu estou dizendo para você, pregar para você acreditar naquilo. Eu acredito, Senhor. Eu acredito que eu sou filha. Eu acredito que isso que o Senhor me deu é meu. Eu acredito, Senhor. Eu acredito que esse ano nós vamos cantar alegremente. Eu acredito, Senhor, que tem canções alegres vindas por aí. Eu acredito, Senhor. Eu acredito. Às vezes você pode orar para Deus, inclusive em coisas que você não tem poder nenhum de botar a mão. Senhor, eu acredito que o Senhor pode falar de mim para qualquer pessoa. Sorria para o futuro. Sorria para os planos que o Senhor tem para você. Porque Ele tem planos de bem e não de mal. Ele não preparou isso que você está vivendo agora. Em nome de Jesus. Senhor, a sua presença faz isso mesmo. Sua presença muda ambientes, a sua presença impacta ambientes. O Senhor é o Deus de perto, o Deus de longe. É isso que o Senhor faz na nossa vida. O Senhor vem para curar dores profundas, o Senhor vem para ajudar, o Senhor vem para dar visão, o Senhor vem para endireitar a nossa postura. O Senhor faz isso em nós. E o Senhor é um Deus todo-poderoso, um Deus misericordioso, meu Deus. Então trabalha em nós. Trabalha, meu Deus, de dentro para fora primeiro. Que o Senhor possa falar conosco, meu Deus, profundamente, todos os dias, porque, meu Deus, é um prazer estar na sua presença, é uma alegria estar na sua presença, é uma alegria fazer parte de tudo que o Senhor faz parte, é uma alegria, meu Deus, estar aonde o Senhor está, é uma alegria, é um privilégio, é uma honra, meu Deus, sempre falar da sua bondade, falar do teu santo nome. É uma honra, é uma alegria, é algo muito poderoso. Então que o Senhor continue nos inundando e falando conosco e nos ajudando, meu Deus, em cada passo, em cada detalhe da palavra, em nome de Jesus. Que possamos entender, meu Deus, profundamente os detalhes, aquilo que o Senhor quer de nós, aquilo que o Senhor, meu Deus, tem pedido e tem nos dado. Quantas coisas o Senhor tem feito. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. E eu agradeço ao Senhor por tudo. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada por fazer parte do seu chamado. Obrigada por fazer parte de tudo aquilo que o Senhor tem com a humanidade. Obrigada. É um prazer. É um prazer servir. É um prazer fazer parte. É um prazer estar diante do Senhor. Eu agradeço, meu Deus. Eu consagro esse trabalho ao Senhor. E aonde Ele estiver chegando, que Ele leve vida, que Ele leve cura, que Ele leve, meu Deus, ensinamentos, em nome do Senhor Jesus. Que Ele ensine, meu Deus, as vidas que estão aqui e que Ele ensine as vidas que estão à distância, porque o Senhor é um Deus de perto e um Deus de longe. E nós adoramos ao Senhor. E se estamos diante do Senhor, é para te adorar. Sempre para te adorar. Sempre para engrandecer ao seu nome. Nunca nós, mas sim o Senhor. Sempre. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por tudo. Nós te amamos e te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. É um prazer voltar com o nosso trabalho de mulheres. Que é um trabalho, para mim, sempre muito especial. Muito, na verdade, esse trabalho de mulheres, ele primeiro trabalha com quem prega. Ele sempre vai trabalhar com quem está pregando. E isso é muito bom, porque você tem propriedade para falar das coisas que nós vivemos, das coisas que estão acontecendo e de tudo que nós estamos vendo. Então,
O trabalho primeiro começa em nós. Na sua casa, a mesma coisa. Quando você quer uma mudança dentro da sua casa, dentro do seu lar, com a sua família, a primeira mudança tem que começar em você. Se você quer que a palavra toque nos seus dentro de casa, primeiro ela toca em você. Se você quer que pessoas sejam mudadas através da palavra do Senhor, primeiro a mudança tem que ter acontecido na sua vida. Em você, na sua família, nas suas atitudes com a sua família, nas suas atitudes com as pessoas. Primeiro começa em nós, sempre. Se você quer sorrir para o futuro, a palavra está dizendo, ó, sorria para o futuro. Esse é o nosso tema. Significa que sorria para o futuro. Não é aqui, ó, agora. Então eu tenho que viver triste? Eu tenho que viver cara amarrada, pesado, cansado? Não, nada disso. O sorrir para o futuro é um sorriso de esperança. Você sorri porque você sabe. Você sabe que sabe. Você sabe que Deus muda as coisas. Você sabe que Deus faz as coisas. Você sabe que Deus é um Deus de promessas. Você sabe que Deus é um Deus poderoso. Então, você sorri para o futuro, que é um sorriso de esperança. E esse trabalho do Forte e Corajosa, que começou muito antes de hoje, na verdade. Começou quando a bispa veio para cá, e ela fez os 2 cultos, e aí ela fez uma oração só com os internos. Ela fez uma reunião, depois ela fez uma oração só com os internos, aqui, que estávamos nós aqui, né? E aí ela fez essa oração, e foi uma oração muito forte para mim, e muito libertadora, porque era algo que eu precisava naquele momento, e eu fui entendendo algumas questões dentro de mim primeiro. Às vezes, até a sua postura, às vezes não, sempre, tire o às vezes, sempre. A sua postura mostra exatamente como está o seu estado de espírito. Dá para ver. A gente sabe. É interessante, porque a pessoa, às vezes, ela nem precisa falar nada. Ela não precisa comunicar. Desde que ela, dá para você ver o jeito que ela anda, dá para você ver o jeito que ela senta, dá para você ver o jeito que ela se comporta, dá para ver. A sua postura vai falar muito do que você está vivendo, o jeito que você se veste vai falar muito do que você está vivendo. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, você vai ver que é algo que já entrou dentro da cultura das pessoas. As pessoas saem, passeiam, vão para lugares de pijama. É comum você entrar numa pizzaria e ver as pessoas de pijama comendo. Mas quando a gente vai sair, a gente não pega a melhor roupa, a gente não passa o melhor perfume, a gente não fica bonito? A gente fica bonito. Aqui entrou na cultura das pessoas isso. É uma cultura. Por quê? Porque o peso espiritual vai causando, o que a palavra está dizendo, um peso. A pessoa vai ficando encurvada, ela vai perdendo a vontade de se organizar, ela vai perdendo a vontade de se arrumar, ela vai perdendo a vontade de confraternizar, inclusive de se encontrar com pessoas ou qualquer coisa do tipo. A postura diz tudo. A maneira como você ora diz tudo sobre você. Você não precisa orar pulando para lá e para cá, ou fazer para mostrar que você está cheio do Espírito Santo. Mas a maneira como você faz a sua oração conta que comigo foi isso. Eu comecei a perceber, eu já sabia disso, já sabia. Mas se você não botar uma atenção, aquilo continua acontecendo. Eu comecei a perceber que o tempo todo, se eu não estava andando olhando para baixo, que eu já melhorei muito. Quando até, inclusive, eu oro assim, para baixo. A postura de para baixo.
Você não olha para os montes, você não olha para frente, você olha para baixo. E aquela coisa assim, sempre com a cabeça abaixada, sempre daquele jeito abaixado. É como se houvesse um peso, uma vergonha, que mais? Uma covardia, vamos botar coisas assim. Só que nesse dia que a bispa estava aqui orando, eu já sabia dessa situação, o que eu já expliquei uma vez, inclusive em pregação, que pessoas que não têm coragem de olhar nos olhos umas das outras, pessoas que andam olhando para baixo, sabe, ela vai ficando até corcunda, então ela anda olhando para baixo, ela anda arrastando o pé, sabe, dá aquela arrastada, ela vai aquela coisa assim. Você não pode dizer que essa pessoa está vencendo na vida. Uma pessoa que vence, ela se levanta, ela olha para frente, ela respira com tranquilidade, ela anda com tranquilidade. Você vê que o andado da pessoa, ela anda e ela gesticula com grandeza. A pessoa que ela está pesada, oprimida e sofrendo, você vai ver, ela dá uma arrastada, aí você fala com ela, ela está sempre meio assim, sabe? Ó, não sei o quê, então, ela mexe a mãozinha dela, e aí, ali, ó, e tá um negocinho, eu fui pegar um negocinho, porque eu precisava de uma comidinha. Ela vai diminuindo tudo, tudo vai ficando pequeno. Tudo. Ela não pensa grande, tudo fica pequenininho. Então, porque eu estava comendo uma comidinha, e eu peguei o meu dinheirinho, e eu fui não sei aonde, no centrinho, e ela vai diminuindo o que é gigante. O que é enorme, ela diminui. E não, nós pensamos com grandeza. E quem teve problema com orfandade, e uma vez eu aprendi isso no culto da bispa muito antigo, a pessoa que teve problema com orfandade, ela dificilmente vai olhar no olho de outra pessoa. Dificilmente ela vai ter uma postura ereta e andar dessa forma. Você vai ver que no dia que ela estiver mais chateada, oprimida, alguma coisa do tipo, ela vai embodocando assim, ela vai ficando torta. Ela vai encurvando ali. E nesse dia que nós estávamos orando aqui, e a bispa fez um clamor muito forte, os internos estavam aqui, sabem do que eu estou falando, é como se eu sentisse o próprio Espírito Santo. Na minha oração, na hora que eu estava orando, para mim aquilo, é como se eu sentisse o próprio Espírito Santo fazendo assim, ó, levanta sua cabeça. Cabeça erguida. Até para orar. Até para você orar. Ó, cabeça erguida. Você anda de cabeça erguida. Sempre. Levantou a cabeça e segue. Olha para frente. Cabeça erguida. Só pode sorrir para o futuro quem olha para frente. Só pode sorrir para o futuro quem tem a cabeça erguida. Só. Não tem como mais. Não tem outra forma. Estou sorrindo para o futuro. Sorria para o futuro. Eu tô sorrindo. Eu estou sorrindo. Olha para baixo, não cumprimenta as pessoas direito, está sempre fugindo, não quer conversa, não quer comunicação, não quer contato. Você sabe, dá para saber de longe uma pessoa, quando ela chega e ela quer conversar, e ela quer contar as coisas do Senhor, ela tem alegria. E aquela, eu vou, e eu sento, eu ouço a palavra, me que vou embora. Eu conheci uma pessoa uma vez na igreja, ainda estava em São Paulo, que ela falava, ela confessou para nós depois de muitos anos, que além dela ela ia de pijama no Brasil, a gente via, e tal. Ela disse inclusive ela confessou para mim, que ela entrava no carro e já falava, eu vou descer, eu vou entrar pela porta dos fundos, porque eu não quero ninguém me cumprimentando, eu vou sentar, vou ouvir a palavra e vou embora. Quase como, sabe quando a bispa fala, amém, Deus abençoe e tal, a pessoa já está lá fora. Era isso. Não queria. Aí ela falou, por quê? Porque eu não gosto que as pessoas me toquem, eu não gosto de abraço, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Não gosto. Só que não tem nada a ver essa posição com o Espírito Santo. Esse posicionamento não tem nada a ver com o Espírito de Deus. Não tem. Então, ali eu sabia que essa era a palavra do forte e corajosa. A palavra do forte e corajosa. Sorria para o futuro. Levanta a cabeça. Olha para frente. Gente que chega de Washington pode andar assim, ó, entendeu?
Aqui a gente tem gente que vem de Washington. Olha só, gente, mas é muito chique, não é? Então, é isso. Ali, você vê o Espírito Santo assim, ó. Olha para frente. Cabeça erguida. Para tudo. Você vai falar com alguém, independente da posição da pessoa, cabeça erguida. Você vai falar com alguém, que é uma coisa que eu prego muito para as meninas, isso, quando as meninas fazem alguma coisa errada, né? Às vezes, né, agiu errado, sabe que agiu errado. Aí eu falo para elas assim, ó, minhas filhas, você tem que ter dignidade até para confessar o seu erro. Você tem que ter dignidade até para aguentar as consequências. Você não aguenta consequências. Ai, meu Deus, olha o que eu fiz. Agora Deus não me ama. Agora Deus não vai fazer isso. Ai, porque não. Até para enfrentar as consequências de passos mal dados, nós enfrentamos com dignidade. Cabeça erguida. Errou? Errei. Não vou errar mais. Estou em obras e vou seguir caminhando a carreira que o Senhor me deu. É isso. E quais são as situações que podem fazer, sim, você olhar para baixo, você ficar encurvada, você se sentir oprimida, você se sentir, enfim, tudo isso que eu falei. Sentimento de orfandade, uma humilhação. Às vezes você foi humilhado. Às vezes você foi humilhado por alguém, às vezes você foi humilhado em alguma situação. Tudo vai pesando. É como se colocasse um peso no nosso pescoço. Uma tristeza. Estou triste. Então não tenho vontade de me arrumar, não tenho vontade de arrumar cabelo, não tenho vontade de comprar um perfume novo, não tenho vontade de botar uma roupa nova, não tenho vontade de fazer uma escova. Eu já peguei uma mulher que ela não tinha vontade, ela perdeu a vontade de tudo. Tudo. Desde o banho até o básico. Que nem cortar as unhas. Acho que ela ficou uns 6 meses sem cortar as unhas do pé. Aí você fala, como? Também não sei, fiquei chocada. Falei, como? Não tem como. Ficou. Você vai perdendo a vontade da vida. Você vai perdendo a vontade de viver. Você não encontra esperança no futuro. O futuro é como se ele não tivesse saída, nem esperança. É como se o momento que você vive fosse ser um momento decisivo para sempre. Para sempre vai ser assim, viu? Para sempre vão ser essas humilhações. Para sempre a família vai estar bagunçada. Para sempre os filhos vão dar esse trabalho. Vai ser para sempre essas brigas dentro de casa. Essa situação financeira é para sempre. Entendeu? Então, por isso, se você tivesse ouvido do Espírito Santo, o que eu tenho certeza que é impossível você ter ouvido, ele diz para você assim, ó, para sempre. Essa humilhação vai ficar na sua vida para sempre. Sempre. A gente tem motivo, não é nem para andar encurvado. É para falar assim, então findou para nós aqui, acabou. A gente não tem nem mais expectativa de nada. Mas eu e vocês sabemos que não é para sempre. Nós sabemos que um momento é só um momento. Você quer? Eu sempre dou o exemplo da igreja. Sempre. Para todo mundo da igreja aqui de Kissimmee. Sempre. Um momento é só um momento. Começos são começos. São começos, que é o que a Bíblia vive falando. Não tem nenhum ano. O que vocês estão falando? Não tem nenhum ano. Um momento é só um momento e não é para sempre. Você pode olhar para uma coisa e falar assim, meu Deus, que coisa, né? É porque a gente quer muito rápido. A gente acha que está demorando. Mas não, Deus é um Deus responsável, eu quero que você saiba disso. Deus é responsável, Ele não é um Deus imprudente. E Ele sabe que determinadas coisas, se Ele entregar para você, você não tem capacidade de cuidar daquilo. Você não tem como fazer aquilo caminhar, não tem jeito. Você já perguntou para uma criança, eu perguntei para as crianças na escolinha, quantos filhos eles queriam ter ali. O Theo foi o nosso campeão, tá? Maiara, você vai ser vó de 12. Primeiro começamos com 30. Aí eu convenci ele a diminuir. Entendeu? Falei, a gente não tem algumas coisas que a gente pede mal. 30, meu querido, 30. 30 crianças. E não sei quantos cachorros. Ele botou lá. Crianças e cachorros. Ele queria.
Ali. Deus, ali, quando você fala para uma criança, eu quero isso, eu quero um carro assim, tal, 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 você acha bonitinho, porque você sabe do trabalho que dá. A criança fala, eu quero 30 filhos, você pensa, amém, vai, Deus dá graça. A avó ajuda, o vô, né, vão ajudando ali, mas você acha graça, você fala, né, não sabe do que está falando. E às vezes nós estamos dizendo para Deus assim, ó, manda Deus, dá, estou pronta, eu quero, pode mandar, já está na hora do som alegre, cadê o som alegre? Já está na hora, pode entregar. E Deus, que é um Deus responsável, olhando para você e dizendo assim, ó, não é hora, ainda não, você não vai conseguir, isso aqui vai te matar, isso aqui vai acabar com você, isso aqui vai destruir a sua vida, eu não posso fazer isso. Porque quando as minhas filhas falam assim, eu quero ter um carro assim, mãe, eu sou uma mãe responsável. Eu não vou chegar nela, tá bom, filha, toma aqui, ó. Você não sabe dirigir, você não tem idade, você não tem capacidade mental, psicológica ainda para fazer isso, mas toma aqui, minha querida, um carro para você, já que você quer. Deus é um Deus responsável. Há coisas que não vão vir para a nossa vida só porque nós queremos. Deus não vai permitir que algumas coisas nos oprimam e nos deixem cada vez mais pesados e mais encurvados. Aí a bênção acaba ficando bem pesada e bem difícil. Você nunca recebeu algo de Deus que você pediu muito, muito e muito, e aí, depois de um momento, aquilo começou a dar um trabalho e você ficou pensando, meu Deus, parecia que antes era mais fácil, parecia que antes era melhor, não estava assim da outra vez? É mais ou menos isso. Porque quando nós nos julgamos capazes, ali, Deus sabe quem é capaz, quem pode, quem não pode, quem consegue, quem não consegue. Então, aqui eu falei para você dessa situação, por exemplo, vergonha de si mesma. Mulheres que têm vergonha de si. Estou com vergonha de mim, vergonha do meu jeito de falar, vergonha, às vezes, da falta de conhecimento de alguma coisa. Ai, não sei nada, ai, não conheço nada. Ai, nossa, vergonha. Vergonha da criação, vergonha, às vezes, da aparência, vergonha do que, enfim, do que fala. Vergonha, deixa a pessoa assim, ó, torta, encurvada. Vergonha de onde veio. Vergonha. Aqui nos Estados Unidos a gente tem que tomar muito cuidado. Porque eu já cruzei com gente que tinha vergonha, que me disse, eu tenho vergonha de dizer que sou brasileiro. Aí, eu ali falando assim, mas o Brasil é a sua terra. Falei, é sua pátria. Você pode ter vergonha do roubo, da corrupção, das coisas que acontecem no Brasil, da falta de estrutura e tal, mas lá é a sua pátria e você nasceu lá. Então, você tem que amar a sua pátria e honrar a sua bandeira. Pronto. Vergonha de ser brasileiro? Não. Eu honro a minha terra, eu honro a minha pátria. Eu tenho vergonha das coisas feias dali. Como aqui também, nós vemos muita coisa feia, que nos deixa bastante entristecido, que inclusive a gente olha e fala, nossa, o Brasil não é assim não. Pois é, em todos os lugares tem. Aquilo pode trazer um peso. Vergonha dos resultados. Às vezes a pessoa está lá trabalhando, fazendo, tal, e aquele resultado sonhado ainda não chegou. Aquela porta ainda não foi aberta. Vergonha do que ainda não conquistou, do que ainda não conseguiu. Vai deixando você cada vez o quê? Mais inseguro. E pessoas inseguras olham para baixo. Pessoas inseguras andam olhando para o chão. Pessoas inseguras ficam doentes internamente. Vergonha de fracassos. Vergonha dos tropeços. Porque às vezes você pode dar um passo errado, você viveu uma situação ali que é para tratar com você, crescimento. Mas saiba que tem um Deus que corrige, que ajuda, que levanta. A pessoa vai se sentindo cada vez mais insegura. E aí o Senhor vem falando assim, ó, cabeça erguida. Olhando para frente. Cabeça erguida. Às vezes um filho que faz alguma coisa que nos deixa envergonhados. Eu sou mãe, eu sei. Eu ando nos lugares, eu vejo. Eu vejo as mães que... Eu vejo a mãe que fica constrangida, às vezes, com o filho que tem uma atitude. Às vezes, o filho que tem atitudes rotineiras na escola. Traz uma tristeza.
traz uma angústia. Parece que nada está caminhando, parece que nada está acontecendo. E aí vem o Senhor falando, ó, existe um Deus no futuro. Nós sorrimos para o futuro porque lá o Senhor está. E existe um Deus. Existe um Deus, existiu um Deus no passado, que permanece existindo no presente, e nós sorrimos para o futuro porque Ele está lá. É por isso que nós sorrimos. Nós não damos risada das coisas assim, que é o sorriso do tolo, não. Nós sorrimos para o futuro com esperança, porque o Senhor muda as coisas, e um momento é só um momento. Aquela mulher encurvada, que eu vou ler a palavra para você, não era falta de igreja. Ela estava encurvada dentro da igreja, que é um grande problema. Você viver situações fora, no mundo, é uma coisa. Quando o diabo te oprime de tal forma que faz você perder a segurança no Senhor dentro da igreja, é gravíssimo. Porque na igreja, você tem quem luta com você. Falo de pessoas físicas e falo do próprio Espírito Santo. Você tem quem defende a sua batalha. Você tem quem defende as suas causas. Dentro da igreja. Você tem. E ela estava 18 anos encurvada dentro da igreja. Sabe o que isso quer dizer? Que tem mulheres, pode não ser 18 anos, pode ser menos, ou pode até ser mais, mas que estão encurvadas, cabeça baixa. Tem gente dentro da igreja que é triste. Tem gente dentro da igreja que tem depressão. Tem gente dentro da igreja que se acostumou com coisas que nós não devemos nos acostumar nunca. Tem gente dentro da igreja acostumada a passar vergonha. Acostumado a viver de vergonha em vergonha. De fracasso em fracasso. Ela consegue um negocinho e perde 10. Aí vem mais um negocinho que dá esperança, ela perde mais 10. E a vida com o Senhor é uma fluidez. Ah, só com grandes vitórias e tal, né? São grandes vitórias, mas também tem o período do processo, tem o período da caminhada, tem o período da gente se reestruturar, do crescimento. São várias fases dentro da igreja. Só que aquela mulher, ela estava há 18 anos dentro da igreja, como se aquilo fosse normal. E sabe o que mais me deixa intrigada? É que todo mundo que estava ao redor dela convivia com aquilo também, como se aquilo fosse normal. Normal isso aqui. É normal. Quem te disse que é normal? Em Lucas 13:10, diz assim, ó. Certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa sinagoga, viu uma mulher que andava encurvada havia 18 anos. Ela tinha um espírito que a mantinha doente e era incapaz de endireitar-se. Chamando-a para perto, Jesus disse, mulher, você está curada da sua doença. Ele impôs as mãos sobre ela e imediatamente ela pôde endireitar-se e começou a louvar a Deus. Porém, o dirigente da sinagoga ficou muito indignado com aquilo, pois Jesus a havia curado no dia de sábado. Há 6 dias na semana para trabalhar. Disse para a multidão, esses são os dias para vir em busca de cura e não no sábado. Esses são os dias para vir em busca de cura e não o sábado. Mas o Senhor respondeu, hipócritas, vocês também trabalham no sábado, vocês não desamarram no sábado o seu boi e o jumento no estábulo para dar-lhes água? E está errado que eu liberte essa mulher judia de 18 anos que ficou presa por Satanás só porque hoje é sábado? Isso envergonhou os seus inimigos e todo o povo se alegrava com as coisas maravilhosas que Jesus fazia. Então, 18 anos, todo mundo via, passava por todo mundo, porque se tem uma coisa, você que está em casa, queridas que estão aqui, que você precisa entender. Quando a gente acha que ninguém está vendo, todo mundo está vendo. Todo mundo sabe. Como eu comecei falando, só a sua postura está contando alguma coisa já. Todo mundo sabe. Mas é lógico que cada um tem sua vida
né? Todo mundo vai seguir o que tem que fazer. E todo mundo passou por aquela mulher como se aquilo fosse comum. Mas pior do que as pessoas que estão de fora é ela. E isso eu tenho que trazer para você entender. Você não pode conviver com coisas que não são comuns na sua vida. O que não é comum? Uma doença que nunca sara. Não é comum. Você vai de médico em médico. Pula de médico em médico. Não tem diagnóstico, não tem resultado. Os exames saem limpos. Ah, tem um negocinho aqui, mas nunca sara. Está cansado, está oprimido, está aquela coisa, prostrado. Não é comum. Você não pode achar que é comum uma coisa que eu achava que era comum no meu casamento. Como eu vim de uma família cheia de caos e uma bagunça, a minha família, então nunca tinha paz quase. Assim, a paz era rara dentro da minha casa. Então, era barulho, era muito barulho, era gente gritando, era briga, era contenda, era dificuldade, era muita coisa ali. Depois que eu casei com o Murilo, o lugar familiar que eu tinha é o caos. Eu cresci no caos. Aí eu caso com o Mu, que é aquela paz que você conhece. Todo mundo conhece o Mu, sabe que é aquela paz. Aquela tranquilidade, segue a vida dele e vai. É isso, casei com ele. Só que eu vivi no caos, então para mim aquilo era estranho. Logo, muitas atitudes que eu tinha era para causar o caos mesmo. Para eu chegar cada vez mais perto do que eu conhecia como lar, que era a bagunça, que era o caos. E aí, durante muitos anos, mas muitos mesmo, eu e o Murilo era 2 dias bem, 4, 5 mal. Voltava a conversar, no outro dia brigava de novo. E para mim, aquilo era comum, normal. Pensava, quando eu ouvia alguém falando assim, não, sou casada, a gente não briga. E eu pensava, não briga? Ué, mas como que um casal não briga? Porque casal geralmente briga. Casal tem suas coisas para resolver. Mas para mim era comum, era normal a gente viver brigando, no caos, emburrado com o outro, sem conversar, um bicudo para cá, o outro bicudo para lá, normal. Aquilo para mim era seguir o dia a dia. E eu quero dizer a você que se você vive assim na sua casa, não é normal. Eu descobri há uns anos o que é viver em paz. Sabe aquela paz que você vê que tem alguma coisa ali e você fala, ah, não, vou perder a paz agora não. Vamos dormir, amanhã a gente conversa. Sabe, pronto, seguiu a vida. Não. Antes era uma situação atrás de situação. E se na sua casa são 2 dias de paz e todo o resto de mal, não é normal. Você não pode dizer que o Espírito Santo habita ali. Não é normal. Às vezes, a situação de caos, e que não é normal, é sua criança. Que cada hora é uma situaçãozinha. Ou uma situaçãozinha na escola, ou uma situaçãozinha na igreja, ou uma situaçãozinha na saúde. Toda hora. Não é normal. Isso não é comum. Porque nós temos um Deus que guarda conosco. Hoje eu estou com dor de cabeça, hoje eu estou com dor de estômago. É um demônio que passeia no corpo. E dor na cabeça, e dor no estômago, e dor no braço, e fraqueza, e mal-estar, e a visão turva. Não é normal ter um demônio passeando por ali. Existem demônios que se escondem na nossa casa, no nosso trabalho, e tentam fazer como se as coisas fossem comuns. Normal. Você chega no seu trabalho, é um probleminha aqui, um puxa o tapete de lá, e o outro trai daqui, o outro fala de cá. Ah, é convivência de trabalho. Não é normal. Porque quem está ali e pode afetar a nossa vida, você tem que orar para que Deus nos livre de todo mal. Amém. Que é o Pai Nosso que você faz. O Pai Nosso que você faz todos os dias. Então, não é normal. A vida financeira. É claro que se olhar para mim e falar assim, pastor, não dizimo e não oferto, é normal. Isso aí é normal. Se sua vida está amarrada, é normal. Quem não dizima e oferta, você já sabe o segredo. É normal. Ah, não acredito. Faz o teste.
Um mês, faz o teste um mês para você ver. Você vai ver as coisas travando de tal maneira que a gente nem precisava pregar sobre isso. É interessante, você vê que o Ministério Mudança de Vida prega pouco sobre dízimo. Você vê que a gente fala só no final sobre o dízimo, a gente explica para as pessoas o que é o voto, a gente fala, ó, dízimo e oferta, você sabe, tal, tal, tal. Você vê que a gente não gasta tanto tempo, sabe por quê? Porque mais do que a gente pregar e falar sobre dízimos, é ver a pessoa viver aquilo. Porque quando ela começa a ver, opa, verdade. Pronto, aprende. Então, ensinar a gente ensina, mas às vezes é necessário a pessoa viver. Você quer ver? Aí tá bom, dizimo e oferta. Amarrou, travou, não vai mais, não é normal. Pode ir, pode investigar. Não é normal. Não, pastor, estou dizimando e estou ofertando. Ah, então o diabo entrou para tentar travar de alguma forma. Pode orar, pode expulsar, porque é um mal, como nessa mulher. Tem gente que tem tudo para explodir, para ser assim, pessoas que, sabe, que lideram o reino em questões financeiras, e ela não vai. Tem gente que você olha, você sabe, a pessoa talentosa, ela tem, né, ela é estudada, ela fala bem, ela é boa no que ela faz. E aquilo trava. Não é normal, não é comum. E as pessoas vão vivendo como se coisas fossem comum, normal. Porque você se acostuma até com o que é ruim. Às vezes a pessoa está há um tempão com uma dor, só que como ela tem muitas coisas para fazer, ela segue. Ela se acostuma com aquilo. Como se aquilo fosse comum. E às vezes uma oração que você faz e você expulsa aquele mal, aquilo acaba. Só que a última coisa que a pessoa pensa em fazer é chegar mais perto do Senhor. Porque aqui, se você vê a palavra, quando Jesus chama ela e fala com ela, ele olha para ela e fala assim, ó. Aqui. Ele viu uma mulher que estava encurvada. E ali estava, e tinha um espírito que a mantinha doente. Aqui nós vamos falar da doença física e emocional. Havia um espírito que mantinha ela doente há 18 anos. Então, a Bíblia mesmo está comprovando a você que há espíritos que nos mantêm doentes, de forma física e de forma emocional. Porque começava dentro dela. Então, há demônios que nos mantêm doentes emocionalmente, chateados, magoados para sempre, com orgulho, com o emocional abalado, que é onde as pessoas ou elas entram em crises de ansiedade ou elas entram em depressão. Um espírito que a mantém daquela forma. Como eu falei no programa Caiana, nós somos corpo, alma e espírito. A gente cuida de tudo. A gente não cuida só do espírito. A gente vai cuidar do corpo também e a gente vai cuidar da alma também. Só que um espírito elevado sustém o corpo. Ele consegue firmar o corpo. Já um espírito baixo, o corpo vai ganhar. Aí é onde a pessoa prostra. Onde a pessoa não consegue mais. Onde a pessoa não consegue mais se levantar. Onde a pessoa não consegue mais fazer as coisas. E aquilo vai tomando ela de tal forma que a mente dela é tomada. Mas havia um espírito que a mantinha daquela forma. Aí o Senhor chega perto dela e põe as mãos nela. Ela precisou chegar mais perto de Jesus. Ela precisou estar ali, inclusive. Aí você fala assim, mas ela estava lá há 18 anos. Pois é, e naquele dia o Senhor passou e a viu. Às vezes há dias que o Senhor pode operar grandes milagres na sua vida. E você não está. Você não passou. E você não foi. E por que então que tem tantas mulheres encurvadas na igreja? Porque muitas se acostumaram a viver encurvadas, oprimidas, maltratadas pelo próprio mal, sem sono, sem tranquilidade, sem alegria, sem paz na família. Sabe, conhece felicidade só de ouvir falar. É por isso. É por isso que muitas acabam vivendo situações dessa forma. Ela não tem testemunho, eu não tenho que contar.
Ela consegue um negócio, aparece outro. Aí ela consegue outro negócio, aparece mais um. E assim a vida dela vai enrolando e vai demorando cada vez mais as coisas se arrumarem. Por fim, o diabo faz ela acreditar que o Senhor não escuta mesmo. O Senhor não está vendo mesmo. Esse início de propósito começou bastante intenso. Não sei para você, mas para nós, muito. Muito intenso. Mas aí a palavra veio com um som alegre. Poxa, chegou com um som alegre. Cadê? Tem toda uma preparação para viver o som alegre. Tudo. E tudo que você tem que viver e tirar. Para você poder cantar alegremente. Deus vem limpando coisas para você parar de dizer, é assim mesmo. É desse jeito mesmo, tudo bem. Tá todo mundo passando por isso, né? Tudo bem. Não. Essa é uma oração que eu faço para Deus e eu vou ensinar você, porque você tem que fazer para Deus também. Você tem que chegar a Deus e dizer assim, não, Deus, não. Eu sou filha do Rei. Eu sou filha do Senhor. Então, não. Eu não posso viver o que todo mundo vive. Eu não posso estar na mesma situação que todo mundo está. Não posso. Não. Você pode ir a Deus com as suas firmes razões, inclusive dizer para Ele assim, não, Senhor, não. Não, Deus, eu apresentei minha criança. Não, Deus, não. Eu oro, eu consagro a minha casa. Não, Deus, não. Não, Deus, eu estou na igreja. Independente, tá frio, tá chuva, tá sol, tá quente. Tem gente, não tem gente, mas eu estou lá. Eu sou a pessoa que todo mundo sabe que vai estar lá. Eu estou. Não, Deus, não. Então eu tenho que ser tratado diferente. Então tem que ter diferença. Deus não faz diferença das pessoas, não mesmo. Faz diferença de fé. A fé sim importa, de pessoas não. Ele ama todas, mas a fé delas. Aí não tem como. Aí ele faz a diferença. Não tem como. Então, não é. É assim. É desse jeito que as coisas acontecem. É desse jeito que as coisas estão indo. É normal assim, porque o mundo está assim, né? Você sabe que o mundo hoje em dia é dessa forma e tal. Não, Senhor, eu não. Eu não vou aceitar isso aqui. Não. Toda vez que algo acontece na minha casa, na minha família, a primeira coisa que eu falo a Deus é, não. No início desse ano, quando eu vim para Orlando, há uns anos, me roubaram um celular. Mas não é no Brasil que rouba? Para você ver, tá vendo? Me roubaram um celular aqui em Orlando. Fui embora, o Senhor me restituiu e vivi grandes milagres em relação a isso. Esse ano, estou eu aqui, fui fazer alguma coisa e tal, não sei o que aconteceu, que eu deixei meu celular em outro lugar, fui embora. Fui. Na hora que eu me dei conta daquilo, já deu aquele gelo, assim, falei, Jesus, não é possível. Não, na hora eu parei, onde eu estava, inclusive eu estava num supermercado, eu parei, falei assim, fiz uma oração a Deus, falei, não, Deus, não. Quem passou por mim, estava passando, não estava nem aí. Estava só falando com meu pai, ele, só um minuto que eu vou fazer uma ligação para ele, peraí. Não, Deus, não. Sou dizimista, eu sou ofertante, eu oferto nessa obra, eu dizimo nessa obra, eu não vou aceitar essa perda financeira na minha vida. De repente, o Mu recebe a ligação. Tá aqui, pode vir pegar. Jesus, obrigada, eu sabia. Aí já até relaxei, aí até voltei a fazer compra. Na hora eu já tinha parado. Não quero me comprar nada, estou chateado, não quero. Pronto, Senhor, sabia. Você tem que ir a Deus com orações assim. Não, Senhor, sou dizimista. Eu sou ofertante. Isso aqui não pode chegar na minha vida, jamais. Não, meu Deus, não. O meu casamento é consagrado ao Senhor. Nós estamos na igreja, nós servimos a Deus. Eu não aceito viver essa vergonha. Não. Tem que ser na sua vida em geral. Em geral. Qualquer coisa que eu vou fazer aqui. Porque todo mundo aqui faz as mesmas coisas. Então, todo mundo vai em busca da sua carteira de habilitação. Todo mundo vai em busca da sua documentação. Todo mundo está em busca de tudo. Toda vez eu faço a mesma oração. Senhor, eu sou diferenciada, Senhor. Eu sou diferenciada, eu sirvo ao Senhor. Então o Senhor me leva, o Senhor prepara a pessoa que vai me receber, porque você não sabe quem vai receber você. Às vezes uma pessoa que não está num bom dia, está num péssimo dia, te trata de alguma forma.
Senhor, o Senhor prepara a pessoa que vai me receber. O Senhor prepara toda a situação e encaminha que eu quero sair de lá com a vitória nas mãos. O seu desejo tem que ser, sabe aquele seu testemunho único? Tem que ser que seu testemunho seja único. Ah, mas eu não posso, mas eu tenho que desejar que as pessoas vençam também. É claro, você deseja a alegria das pessoas, mas tem que falar para Deus, falar assim, Senhor, eu quero dar aquele testemunho para servir de exemplo, para todo mundo saber. Então faz comigo. E mostrar. Sabe, enquanto uns acabaram tomando caminhos errados e fazendo escolhas erradas, tem o povo que continua. No final, o resultado vai contar. Que aí você vai poder dizer com propriedade para a pessoa. Ai, o que eu faço? Você devia ter continuado. Você devia ter feito como tinha que ter sido feito. Você devia ter feito propósito. Você devia ter ido orar. Você devia ter feito. Eu acho muito bonito. E isso é uma experiência também minha que eu vivi e que eu achava o máximo. Eu achava sensacional. Eu adorava e eu me sentia muito especial. Toda vez que eu ia, ou para uma oração, na sede de Rio Preto, em São Paulo já era um pouco mais difícil isso, porque as pessoas estavam bastante lá, a igreja já estava caminhando bastante e tal. Mas na sede, havia orações que tinha só eu. Havia cultos que tinha só eu também. E eu achava o máximo. Achava muito especial. Porque eu podia dizer a Deus isso. O senhor está vendo? O senhor está vendo? A fila está menor, senhor. Pode olhar para mim. Pronto, senhor. Estou aqui. Quantos? Aquela mulher ali, ó, dentro de igreja, ali esperando, filha de Abraão, está escrito, tem uma passagem que fala isso. Encurvada, derrotada, envergonhada. Não, não aceito. Isso não é normal. Ah, não, isso aqui é qualquer coisa e tal. Não, não é capeta, não. É capeta, sim. É demônio, sim. É demônio. É demônio que vem para envergonhar, que vem para baixar sua cabeça, que vem para prostrar você, que vem para te confundir. Quer ver uma confusão clássica do próprio diabo? Você errou. A decisão que você tomou foi errada. Fez escolhas erradas. Não deveria ter feito isso. Clássica dele. Clássica. E qual é o Deus que você serve? Que pai? Você que é mãe, você que é pai? Quando que você vê seu filho indo para um abismo, pular do abismo, e você fala assim, vai, querido, vai. Vai ter suas próprias experiências, vai. Você vai querer proteger. Uma coisa é ensinar a andar de bicicleta, outra coisa é a criança pular de um penhasco. Uma coisa é você ensinar ela a andar de patins, outra coisa é ela atravessar a rua movimentada. E ela vai lá, você vai, meu filho, vai, você vai aprender. Não. Um pai que é responsável, não, volta aqui, criatura. Você não pode fazer isso aqui, não. Volta. A clássica do diabo, você errou. Tomou a decisão errada. Escolheu errado. Viu? Está passando vergonha? Está passando vergonha porque escolheu errado. Está passando vergonha por causa disso. É isso. Às vezes é porque tomou decisões erradas, foi por um caminho errado. O que você faz? Levanta a cabeça e fala assim, pois é, mas eu estou em obras e o Senhor está me levando e me endireitando. Então, capeta, cai fora. Não, sai daqui. Agora. Às vezes o que você precisa é dar uma ordem para que aquilo flua, para que aquilo caminhe. E vai um travamento, e marca um negócio, não dá certo, e vai para um lugar, não dá certo, e vai para outro lugar, quebra o carro, bate o carro, rouba o carro, e faz não sei o que lá, e a criança passa mal, e vai, corre com criança, e não dorme, e não descansa. A pessoa acorda oprimida, fala, meu Deus do céu, não aguento mais isso. Deu uma ordem. Deu uma ordem para que o diabo saia da sua vida. Ali, naquele momento, pode sair, agora. Pode sair, não te chamei, você não pode entrar aqui. Você não pode entrar, você não pode me tocar. E é isso. E assim você tem que expandir para a sua vida. Para tudo que você vive. De coisas assim, poxa, eu estou lutando, estou orando, estou consagrando, não está fluindo, expulsa. Dê uma ordem para esse mal sair da sua vida. Desse fracasso sair da sua vida, dessa vergonha sair da sua vida. Dê uma ordem. O Senhor nos fez livres para andar de cabeça erguida. Livre. E o que mais nós estamos encontrando são cristãos tristes, cristãos abatidos, cristãos cansados, cristãos assim que não têm alegria para cantar um louvor. Cuidado, porque o mal pode te oprimir de tal forma
Que você comece a perceber que nem louvar você quer louvar. Você não quer cantar, você não quer louvar. Você entra no carro, você não quer ouvir nada, você não quer louvor, você não quer adorar a Deus, você não quer nada. Nada, você só quer seguir a sua vida e terminar o seu dia. Isso não é normal. Você precisa seguir a sua vida com a cabeça erguida, sorrindo para o futuro, porque tem coisa chegando. Tem coisa vindo por aí. E eu sei disso. Algo dentro de mim diz isso. Algo dentro de mim tem uma certeza e uma força que às vezes em oração eu falo para Deus: Senhor, eu não sei o que é, mas eu sei que tem algo chegando por aí. Eu sei que o Senhor está fazendo alguma coisa. Eu sei que tem algo chegando. E eu sei que algo vai acontecer. Muito bom. Então eu estou aguardando, Senhor. Você não pode viver mais como se as coisas fossem normais. Porque em Jeremias 29:11 diz assim, ó: porque sou eu que conheço os meus planos sobre vocês, diz o Senhor. Planos de bem, não são planos de sofrimento. Eu lhes darei aquilo que mais desejam, um futuro de paz em sua própria terra. Você quer um versículo mais grandioso do que esse? Que Jeremias 29:11? Que diz: sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de bem e não de mal. Planos de alegria, não de sofrimento. Plano de vitória, não de derrota. Plano de situações vitoriosas, não de fracassos. Plano de um casamento pleno, não de divórcio. Plano de vida, não de morte. Esses são os planos do Senhor. Você, mãe, pai, sabe disso. O que você quer para o seu filho? Que ele tenha uma vida muito ruim, que ele morra cedo, que ele não tenha filhos, que ele viva miserável. Qual é o pai que falaria isso para um filho? Todo pai olha para o seu filho e fala assim: eu tenho os melhores para ele. Isso aqui vai ganhar o mundo. Esse menino, essa menina vai ganhar o mundo. Eles vão fazer isso, e eles vão conquistar isso, e vão ter um casamento maravilhoso, e os netos vão ser lindos, e tal, né? Esses são os nossos planos para os nossos filhos. Você imagina os planos do Senhor para nós? É esse. E aqui na minha tradução diz: eu lhes darei aquilo que mais desejam. O que você mais deseja hoje? É a minha casa, o meu carro. Isso, né? Engloba tudo num lugar só e coloca assim, ó, um futuro de paz em sua própria terra. Pronto, aí você pode botar tudo junto num lugar só, porque um futuro de paz é estar com as coisas na sua casa certa, é estar com o seu trabalho certo, com o seu financeiro certo, com a saúde certa, com a família certa, com o espiritual certo. Esse é o futuro de paz. Futuro de paz não é só uma coisinha pontual que acontece, não. Futuro de paz é tudo no lugar. É nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Tudo certo. Você olha e fala assim: meu Deus, nada fora do lugar. Nossa, que você dobra o seu joelho e você vai orar. Sua oração é só agradecimento. Obrigada, Senhor, obrigada. Você não tem uma aflição: ai meu Deus, me ajuda, me socorre. Não, é só agradecimento. Isso é o futuro de paz que o Senhor tem para nós. Então hoje, neste trabalho do Forte e Corajosa, o Senhor vem dizendo isso já. Eu não tenho uma vida encurvada para você. Eu não tenho essa vida vergonhosa para você. Eu não tenho isso aqui que você está vivendo, está passando. Eu não tenho isso aqui para você. Não foi isso que eu planejei para você. Não é isso que eu tenho para você hoje. Saiba muito bem, se o diabo soprou no seu ouvido que essa situação de vergonha, de derrota, é o que o Senhor tinha para você, lembre-se. Eu estou lembrando você agora, pelo próprio Espírito Santo de Deus. Não é isso que o Senhor tem para você. Não é esse o plano do Senhor para a sua vida. E se alguém disse a você que era, acredite no que eu estou dizendo, não é isso. Deus não tem isso para você. Esse não é o final das coisas. Esse é o caminho delas. Então caminhe na direção do Senhor, porque este não é o plano do Senhor para você. Ele tem planos de bem, não de mal, para te dar um futuro de paz. Não é isso que Ele preparou. Não é. E às vezes o diabo está te oprimindo, tentando te convencer. É isso mesmo. Tudo que eu vou conseguir é isso aqui. Isso aqui que eu vou ter da vida, né? O Senhor está dizendo que não. Não é isso que eu tenho para você.
Não é dessa forma que eu planejei para você, não é dessa forma que eu trabalhei para você. Para essa mulher aqui, na situação dela, não era médico, ela podia ir no médico. Olha lá, você não foi, lá. Não era médico, não era massagista, não era esses consultórios que a gente vê aqui, um em cada esquina, como chama? Quiroprata, é isso? Um em cada esquina tem aqui. Todo mundo parece que vai nesses negócios assim. Não era isso, não. Porque o próprio Jesus diz, havia um demônio que a deixava doente por 18 longos anos. Então, às vezes, você está procurando médico, eu quero dizer a você que o problema é espiritual. Às vezes, você está em busca de consultas e mais consultas e vendo e tal, não sei o quê, e eu quero dizer a você que o problema é espiritual. Eu digo isso, assim, pelo próprio Deus, porque eu sei que Deus está falando, inclusive, comigo. É espiritual. Pode parar com o médico. É espiritual. Isso. Tá vendo aí, o financeiro atrapalhado, com dificuldade e tal? É espiritual. Há demônios que só saem com jejum e oração. Há demônios que precisam de um voto para você conseguir destravar aquilo. Há coisas que precisam ser reparadas no mundo espiritual para que o financeiro continue fluindo. Há coisas assim. Seu casamento não é para ser assim. Não é para ser essa derrota. Não é para ser essa bagunça. Mas há coisas que precisam vir à luz. Há perdões que precisam ser liberados. As situações precisam ser consertadas. Há um nível de humildade que precisa tomar um coração, seja o seu ou seja o dele. Não sei. Mas há algo que precisa ser feito ali e é totalmente espiritual. Esse problema que você está tendo com o seu filho, seja na saúde ou no comportamento, saiba, é totalmente espiritual. Porque há demônios que assustam nossas crianças quando elas dormem. Há demônios que oprimem elas em lugares para elas terem péssimos comportamentos e serem rejeitadas por todo mundo ao redor. Há demônios que fazem isso, que sopram no ouvido dela, que fala com ela, e ela não sabe discernir. Mas tem um pai, uma mãe, que tem que botar a mão na cabecinha daquela criança, expulsar aquele demônio e falar assim, nunca mais, não toca mais meu filho. Não toque mais nele, porque eles são consagrados ao Senhor. Não toque mais nele. Eu vi um testemunho de alguém, eu não sei, não vou lembrar o nome agora da pessoa, mas que trabalhava com essas questões de satanismo. E aquele testemunho muito me impactou. Porque muita gente que vem, inclusive, para o ministério. Nós já ouvimos testemunhos e relatos dentro do ministério pesados, que não dá para falar aqui, não posso. Inclusive, pesados, de rituais satânicos que são feitos. E esse falava, ele disse assim, que ele foi e ele se converteu, saiu de lá, falou, não quero mais isso, tal. Mas que ele viveu uma experiência de alguém que contratou algo para ser feito, um trabalho para ser feito. E ele fez todo o trabalho. Aquele demônio foi até o lugar e disse a ele, eu não posso passar dali. Não dá. E ele dizia assim, não, mas você vai fazer isso sim, porque vai me deixar em descrédito. Vai parecer que eu não sei fazer o negócio. E ele disse que aquilo foi bem rápido e simples. Eu não posso fazer isso. Porque ali tem uma proteção do Senhor. E foi embora. E você pode botar a mão no seu filho, botar a mão na sua casa, dentro das coisas que você sonha, no seu trabalho, e dizer, aqui não. Aqui não. Azeite é o que não falta para você levar. Cuidar, guardar, ungir, consagrar. Azeite, assim, um vidrinho desse aí não dura para mim uma unção, que eu saio rodeando a minha casa inteirinha, jogo na calçada e não passo pelos lados que tem grama. Aí eu fico um pouco preocupada, por causa de cobra. Mas aonde tem calçada, eu jogo o azeite, unjo tudo e consagro tudo, porque um vidrinho desse não dá. Sai ungindo tudo e consagrando tudo, porque aqui, não. Neste lugar, não. Porque aqui há um Deus que cuida, há um Deus que zela, há um Deus que supre, há um Deus. Você não vai passar 18 longos anos aí, encurvada, oprimida. Nem pode. Precisa confiar em Deus e saber que Ele tem planos de bem e não de mal para você. E essa palavra é baseada onde? Provérbios 31, 25.
Suas grandes virtudes são a energia e a honra. Ela não se preocupa com o futuro. Na outra tradução, que eu acho que é não sei se é a NVI. Eu acho que deve ser a NVI. Ela sorri para o futuro. Só que suas grandes virtudes são a energia e a honra. Está falando aqui do padrão de uma mulher sábia. Qual que é a virtude dela? Andar encurvada, chateada, não tem força para falar, não tem força para comer, não tem força para fazer nada. Não! Uma mulher que serve ao Senhor, suas grandes virtudes são a energia e a honra. Olha lá. Reveste-se de força e dignidade. Sorri diante do futuro. Uma mulher sábia sorri diante do futuro. E ela se reveste de força. Então, quando ela está fraca, ela corre no Senhor e fala assim, me ajuda. Preciso de força, preciso de energia, preciso de vigor, me ajuda. Me ajuda, Senhor. É isso. E aí ela se levanta. Aí ela levanta como? Não está sentindo nada? Tá. Não está doendo nada? Tá. Ela não se decepcionou com nada? Se decepcionou. Não chegou notícia negativa nenhuma? Pode até ter chegado. Mas ela se reveste de força e de energia e sorri para o futuro. E vai. Porque a mulher é assim. Você vê que a mulher é assim no espiritual e na vida. Que mãe que fica doente com um filho doente? Nenhuma. Que mãe que vê um filho passando mal, mas está passando mal também? Ai, querido, cuida lá você que eu não estou bem. Que mãe que faz isso aí? Que mãe, que mulher que vê um marido, às vezes, doente, acamado, ou ela que está gripada, acordou gripada, com febre. Mas eu tenho a casa para arrumar, o lanche para fazer, a roupa para lavar. Ai, meu Deus, aqui a gente na igreja é camiseta para lavar, camiseta do culto, Senhor. Eu preciso de camiseta, que às vezes esqueceu de botar a camiseta e fica até de madrugada esperando a máquina. Camiseta, Senhor, preciso da camiseta e tal, não sei o quê. Mas eu estou gripada, mas eu estou com sono, mas eu estou cansada. Quem disse que mulher vive assim? Mulher está sempre preocupada com alguma coisa, pensando em alguma coisa, olhando alguma coisa ali. Ela não para. Porque ela tem força tanto no espiritual quanto na vida. É por isso que alguns, inclusive homens, ficam doentes, aí eles acamam, né? Fica camadinho. Vai deitar, vai descansar. Fala para ele lá, doentinho, com gripe, faz almoço. Você vai fazer o almoço. Não vai sair nada. Porque a mulher foi dado a ela essa virtude, tanto na vida quanto na parte espiritual. Então, hoje, levante-se. Essa frase é da bispa, né? Mas vou me apropriar dela. Levante-se. Erga a cabeça, porque o Senhor tem vitória. Sorria para o que está por vir. Há coisas chegando. Tem coisas chegando. Eu sei que tem. E você vai poder me dizer isso. Porque eu sei que tem coisa chegando. Então, levanta sua cabeça. Arruma a sua postura. Anda cabeça erguida, falando assim com certeza. Ai, quem que ela acha que ela é? Eu sou filha do rei. Eu sou filha do rei. Eu sou uma pessoa muito especial, sou diferenciada. Você tem que ir declarando isso para você, inclusive, viu? Você tem que olhar para o espelho e falar assim, eu sou diferenciada. Eu mereço o que está chegando para mim, Senhor. Eu mereço, Senhor. Eu mereço viver isso. Porque, às vezes, bate aquela crença de não merecimento, que é como a bispa explicou uma vez, que a pessoa que tem crença de merecimento, ela quebra as coisas, ela estraga as coisas, ela dá as coisas. Toda pessoa que tem aquela crença de não merecimento, eu não mereço aquilo, ela vai botar aquilo para fora. Aí ela compra, não usa e dá. Aí ela está na casa dela, está tudo novinho, de repente ela quebrou tudo. Aí ela vai varrer uma casa, ela bate a vassoura nos cantinhos e vai lascando, até ficar tudo sucateadinho assim, sabe? Por quê? Porque aí ela vai ficando no lugar que é mais familiar para ela. Bagunça, coisas estragadas, coisas feias. É isso. Às vezes você tem que pregar para você, olhar para mim e falar assim, não, eu mereço, Senhor. Eu mereço sim. Eu mereço a bênção que o Senhor derramou sobre a minha vida. Eu mereço, Senhor. Eu mereço, eu vou cuidar dessas coisas e eu vou amar essas coisas. Eu não estou falando de nada do que vocês veem por aí. Tem gente que fala,
fica em frente ao espelho, grita não sei o quê, faz não sei o que lá. Não estou falando nada disso, nada. Eu estou dizendo para você, pregar para você acreditar naquilo. Eu acredito, Senhor. Eu acredito que eu sou filha. Eu acredito que isso que o Senhor me deu é meu. Eu acredito, Senhor. Eu acredito que esse ano nós vamos cantar alegremente. Eu acredito, Senhor, que tem canções alegres vindas por aí. Eu acredito, Senhor. Eu acredito. Às vezes você pode orar para Deus, inclusive em coisas que você não tem poder nenhum de botar a mão. Senhor, eu acredito que o Senhor pode falar de mim para qualquer pessoa. A Maria esses dias falava para mim assim, ó. Eu queria saber, a Patrícia vai saber nos explicar, como que eu faço para ir na casa do Trump. Ela falou. Falei, por quê? Aí ela falou para mim assim, porque eu quero falar para ele da nossa documentação. Eu achei aquilo lindo. Aí eu olhei para ela e falei assim, querida, deixa eu te falar uma coisa. Você ora. O nosso papel é orar. Mas aí ele não vai saber. Eu falei assim, sabe, Deus sopra os nossos nomes. Sabe sim. Ele fala. Ele pode não falar especificamente de nós. Mas ele toca. Mas o plano dela era, eu quero ir lá. E aí ela tentando convencer o pai dela. Aí o pai dela fala assim, mas minha filha, não tem como você chegar lá. Não tem como entrar lá, eu nem sei como é que faz aquilo. Não tem como entrar lá e tal, não sei o que. Ela falou assim, mas se a gente falar que nós somos pessoas legais e que a gente não vai fazer nada de errado. Ele falou assim, minha filha, eu entendo a sua fé. Eu entendo o que você está falando. Aí eu falei para ela, você então vai orar. Ora. Você vai orar e pedir ao Senhor. Há coisas que você não pode botar a mão, né? Mas você pode orar. Você pode pedir. E pode falar, Senhor, eu acredito que o Senhor é Deus de perto, Deus de longe. O Senhor pode tocar em qualquer um. O Senhor pode mudar leis para beneficiar um justo. O Senhor pode. E eu já vi isso acontecer dentro do ministério. Leis serem mudadas. Leis, eu estou dizendo leis, caírem para beneficiar justos. Eu já vi isso acontecer. Então, há coisas que você não pode ir até a pessoa para falar, mas você pode clamar. Você pode orar. E a oração é muito mais poderosa do que se às vezes você tivesse uma conversa com a pessoa. Chegasse, faz isso aqui para mim. Há lugares que só o Senhor pode tocar. Há corações que só o Senhor toca. Há pessoas que só o Senhor toca. Só Ele pode fazer. Então, seu papel é orar. E deixar Ele fazer o que Ele tem que fazer. Então, hoje nós vamos orar e hoje é o dia de você dar uma ordem e dizer não, na minha vida não. Se isso aconteceu com pessoas ao meu redor, comigo não vai. Se isso aconteceu com familiares ao meu redor, comigo não. Comigo não vai ser dessa forma, comigo vai ser diferente. Sorria para o futuro, sorria para os planos que o Senhor tem para você, porque Ele tem planos de bem e não de mal. Ele não preparou isso que você está vivendo agora. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos nos colocar de pé, por favor. Hoje é o dia de você dizer para o diabo mesmo, não, diabo, não aceito. Não. Há algumas coisas que talvez você esteja convivendo com elas, você pode dizer a ele, não aceito. Não aceito isso. Diabo, não aceito essas coisas. Eu não aceito dessa forma. Não vou fazer assim. Não vou viver desse jeito. Não foi isso que o Senhor tem para mim. O Senhor não preparou isso aqui para mim. Você pode dizer para Ele. Você pode, inclusive, na sua oração, dar uma ordem ao próprio mal e dizer, sai da minha casa. Pode sair da minha casa. Pode sair da minha família, da minha descendência, dos meus. Pode sair dos meus. Saia dos meus documentos. Saia agora. Pode tirar sua mão. Você que está com a mão, tentando atrasar, tentando causar alguma coisa, pode tirar sua mão agora. Pode sair. Isso aqui não pode acontecer. Pode sair dos meus sonhos. Saia dos meus planos. Saia dos meus sonhos. Porque o diabo pode, inclusive, te dar uma sensação como se você não pudesse nem mais sonhar. Não sonha mais, não pede mais, não clama mais. Não deseja mais, não almeja mais. Não tem nem a força para ir ver coisas diferentes. Para olhar e pensar assim, nossa, um dia eu vou viver isso aqui. Você já foi para algum lugar bem bonito?
Às vezes diante de uma casa que você achou linda. Às vezes lugares bonitos servem para isso. Para você lembrar de quem você é filha. De você chegar e olhar e falar assim, meu Deus, um dia eu vou viver isso aqui. Oh, Senhor, um dia o Senhor vai me colocar em tal lugar. Ah, Deus, um dia o Senhor vai fazer isso aqui para mim. Ah, vai. Um dia vai ser eu. De você, às vezes, quando vê, às vezes aparece um vídeo para você, alguém, tem uns vídeos de um pessoal comemorando, quando chega, documento, alguma coisa assim, você fala, ah, um dia isso aqui, eu vou viver isso aqui. Eu. Às vezes você vê algo, crianças se formando em faculdades lindas, em lugares lindos, tendo uma profissão, ou melhor, cantando, servindo a Deus, atuando, pregando. Você fala, um dia eu vou viver isso aqui na minha família. Eu vou. Um dia isso aqui vai acontecer para mim. Aí você vê aquele casamento, aquela viagem romântica, aquilo que você olha e você pensa, um dia ser eu, vai ser eu, um dia serei eu. Um dia serei eu. Pode esperar. Um dia sou eu que vou estar ali. Você pode acreditar nisso. Às vezes sonhos estão tão distantes de nós. O diabo vai roubando a capacidade da pessoa sonhar. E quando ela vai perdendo a capacidade de sonhar, ela vai ficando encurvada. Ela vai ficando pesada. Ela vai ficando, complicada até de lidar com ela. Ela foge de todo mundo. Ela não quer conversa. Ela não quer nada porque ela está pesada. Ela está cansada. Mas a mulher que sorri para o futuro, ela se veste de força e dignidade. Ela tem dignidade para seguir ainda. Não, meu Deus, isso é digno. E ela segue em paz, sorrindo para o futuro. Porque em 1 Coríntios 2,9 diz, esse é o significado das Escrituras. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem jamais o coração do homem percebeu as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que amam o Senhor. Ninguém viu, ninguém ouviu os grandes milagres que o Senhor preparou para nós. Então, vamos orar ao Senhor. E agora eu quero que você ore a Ele de cabeça levantada, erguida. E dizendo ao Senhor, ah, meu Deus, sim. Sim, isso é para mim, sim. Esse sonho é para mim, sim. Não, meu Deus, eu não vou ficar dessa forma. Não, esqueça, eu não fico desse jeito. Eu não vou ter os mesmos resultados que todo mundo tem. Não, e isso é na força do nome do Senhor. Há lugares que você não chega, mas o Senhor chega. Há corações que você não toca, mas o Senhor toca. Há lugares que você não é citado, mas o Senhor sopra o seu nome. E você pode dar uma ordem e dizer ao Senhor, ah, Senhor, sim, eu creio sim, meu Deus. Eu creio nessa palavra. Em nome de Jesus, fale com o Senhor em nome de Jesus. Eu oro sobre esse lugar. Sobre os seus sonhos, sobre o seu projeto. Sobre isso que você tem sonhado, sobre os seus planos. Você ora e você clama. Suas chagas trazem restauração para o meu coração. Seu sangue me diz que livre sou em seu poderoso nome. É no nome do Senhor. Vou orar e ao poder que vem dos céus vou clamar. Toda arma do inimigo cairá em seu poderoso nome. No poderoso nome do Senhor. Não é sobre nós, é sobre Ele. Não é sobre nós, é sobre Ele. Eu creio que o mal não tem lugar. Nada me toca. Diga isso a Ele. Clame a Ele, diga. Não, Senhor, eu não aceito assim. Não aceito estar assim. Eu não aceito esse sentimento. Eu não aceito essa dor. Eu não aceito, meu Deus, esse medo. Eu não aceito esse levante sobre mim. Não, Senhor, eu não aceito. Não, meu Deus, eu sou filha do Rei. Tem que haver diferença, Senhor. Tem que haver diferença entre o justo e o ímpio. Tem que haver diferença em quem serve e quem não serve. Tem que haver, Senhor. Tem que haver. Em nome de Jesus. Toda arma do inimigo Em nome de Jesus, Senhor. cairá em seu poderoso nome.
no nome do Senhor, sempre. Em seu poderoso nome, eu sei que a escuridão e o medo fugirão. Amém. Tenho as chaves da vitória nas mãos. Em seu poderoso nome, é o nome de Jesus. Não temerei, não temerei, não temerei. Não, Senhor, nós não tememos. Se o inimigo Nós não tememos. me cercar, Nós cremos no Senhor, pois meu Deus. coberto Nós eu cremos, estou pelo Nós cremos, sangue Senhor, nós não de tememos. Jesus. Em nome de Não Jesus. temerei, Nós cremos, não Espírito temerei. Santo. Nós cremos, Senhor. Os seus Nós anjos cremos me na sua palavra. guardarão, Nós cremos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós cremos que nós somos filhas. Nós cremos, meu Deus, que o Senhor ouve as nossas orações. Nós cremos, Espírito Santo, que o Senhor faz a obra. Enquanto nós oramos aqui, o Senhor sopra os nossos nomes. Eu creio, Senhor, que enquanto nós clamamos aqui, o Senhor faz a diferença. Eu creio, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Nós cremos na diferença do que serve e o que não serve. Em nome do Senhor Jesus, nós cremos nos seus planos, planos de bem e não de mal, para nos dar, meu Deus, o fim que nós esperamos, em nome do Senhor Jesus. Eu creio, Senhor, do seu poderoso nome. Nada é mais poderoso que o Senhor. Nada é mais poderoso, meu Deus, que a sua palavra, que a sua ordem. Nada é mais poderosa do que a ordem do Senhor. E eu creio nisso, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu creio. E aonde você achou, dentro da palavra, o que eu acabei de dizer, você vai dar uma ordem agora. Você vai dizer: diabo, pode sair agora. Saia da minha casa agora. Saia dos meus filhos agora. Saia da minha documentação agora. Saia da minha saúde agora. Saia deste exame agora. Saia do meu casamento agora. Dê uma ordem ao diabo. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo essa atuação maligna. Em nome do Senhor Jesus. E nós damos uma ordem. Saia agora da casa dela, do quarto dela, da família dela, do casamento dela, em nome do Senhor Jesus. Saia agora em nome do Senhor Jesus, das crianças, do quarto das crianças, da escola delas, em nome do Senhor Jesus. Saia agora da saúde da minha família. Diabo, caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Saia da saúde da minha família. Saia agora da minha empresa, do meu trabalho, do meu financeiro, em nome do Senhor Jesus. Diabo, eu te repreendo. Eu repreendo a sua atuação maligna sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Saia dos sentimentos dela agora, do coração dela, em nome do Senhor Jesus, da mente agora, em nome do Senhor Jesus. Diabo, tira a mão desse chefe, tira a mão dessa pessoa. Tira a mão, às vezes, de um parente que tem perseguido. Tira a mão agora, diabo. Em nome do Senhor Jesus, nós damos uma ordem agora. Saia da minha vida financeira. Saia dos meus filhos, em nome do Senhor Jesus. As mulheres que não geram, diabo, saia do meu ventre agora. Tire a mão agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tire a mão da mente. Tire a mão agora das coisas, em nome do Senhor Jesus. Nós derrotamos você. Nós anulamos a sua atuação maligna. Nós derrotamos em nome do Senhor Jesus todo mal, todo sentimento maligno, todo sentimento maldito, em nome do Senhor Jesus. Nós amarramos, cancelamos, destruímos agora todo sentimento de briga, de contenda, todo espírito maligno que anda, que caminha pela casa normalmente. Você foi encontrado agora. E eu dou uma ordem para você sair agora, em nome do Senhor Jesus. Pega tudo que é seu. Você que tocou nas finanças, você que tocou na família, você que tem tocado na saúde, você que tem tocado na saúde, nas coisas dela, você que tem colocado a mão na vida dela, em nome de Jesus. Você foi descoberto, você foi achado agora, em nome do Senhor Jesus. Pega tudo que é seu agora, em nome de
de Jesus. E saia agora, em nome de Jesus, saia, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, passa com teu nome, passa com teu sangue, meu Deus, em nome de Jesus. E venha, meu Deus, trazendo libertação e favor. Senhor, passa com teu sangue, traga, meu Deus, graça e favor, meu Deus, sobre essas mulheres, sobre o seu poderoso nome. Nós declaramos mudança, nós declaramos favor, nós declaramos bênçãos, nós declaramos portas abertas, nós declaramos em nome de Jesus, nós declaramos no mundo espiritual, em nome de Jesus Cristo. Vão ouvir falar de nós, em nome de Jesus Cristo. O Senhor tem testemunhos para nós, em nome de Jesus. Eu declaro, nós não somos mulheres comuns. Eu declaro em nome de Jesus, meu Deus, no teu santo nome, nós não somos mulheres comuns, nós não somos como as outras, nós somos, meu Deus, pessoas diferenciadas. E eu declaro sobre a vida de cada uma dessas mulheres a bênção do Senhor, o favor do Senhor. Espírito Santo, abençoa, Senhor, cada projeto, cada sonho, cada desejo, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dela, porque até os sonhos o Senhor põe no nosso coração. Meu Deus, eu declaro, em nome de Jesus, que ganhe vida. Senhor, que ganhe vida. Espírito Santo, que ganhe vida. Todos os sonhos colocados no coração, que se tornem palpáveis. Senhor, eu dou uma ordem no mundo espiritual e peço ao Senhor, meu Deus, que essa semana o Senhor faça coisas, que o Senhor abra portas, que o Senhor realize sonhos, que o Senhor nos passe na frente, que o Senhor fale de nós. Levanta-nos, Deus, levanta-nos, Espírito Santo, com força, e nos faça, meu Deus, viver grandes milagres em nome de Jesus. Abençoa-nos, Deus, abençoa-nos, Deus, abençoa o Espírito Santo em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos do Senhor. Passa com teu sangue sobre nós, sobre essas mulheres em nome de Jesus. Em seu poderoso nome, eu sei que a escuridão e o medo, em nome de Jesus, fugirão. Eu creio, Senhor. Tenho as chaves da vitória. O Senhor nos deu, meu Deus, as chaves, e eu creio em nome de Jesus. Em seu poderoso nome, em nome de Jesus, eu creio, Espírito Santo. Encha-nos, Deus. Encha-nos, Espírito Santo. Encha a nossa casa. Encha a nossa vida. Encha-nos de força. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Encha-nos, Espírito Santo. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da sua presença. Eu consagro esses sonhos. Eu consagro os projetos. Eu consagro a vida de cada uma delas. Eu consagro, Senhor, e agradeço ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Eu consagro cada milagre, cada vitória, cada desejo, cada plano em nome do Senhor Jesus. Eu consagro, meu Deus, cada pedido, cada foto, cada ato profético. Eu declaro, meu Deus, que aconteça em nome de Jesus Cristo. Nós cremos, aguardamos no Senhor e pedimos os seus milagres em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos fez livres de cabeça erguida, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, obrigada, Espírito Santo. Eu declaro que possamos andar, meu Deus, de cabeça erguida, dando passos, meu Deus, de vitória, sorrindo para o futuro, porque é ali que o Senhor está em nome de Jesus Cristo. Eu creio, eu te amo, eu te agradeço, meu Deus, e declaro portas abertas em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, amém e amém.